Se você tem dor em alguma dessas regiões, ou a sua dor se espalha pelo braço ou pela perna, ou até mesmo se você já foi diagnosticado com hérnia de disco, com dor no nervo ciático, nesse vídeo breve eu vou te mostrar o que você precisa para se livrar das dores e ter qualidade de vida novamente. Eu vou te mostrar como são os cuidados para uma pessoa que sofre com dor e o que eu faço para ajudar os meus pacientes. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Yuri Godoy, sou fisioterapeuta clínico no tratamento da dor e hoje ajudo principalmente pessoas que sofrem com dores crônicas com foco em coluna vertebral. Então, antes de tudo, independente de você já ter feito o exame ou não, da sua dor estar concentrada somente na coluna ou se espalhar pelos membros, é importante ficar claro que você tem um problema multifatorial. Ou seja, não existe uma única causa, é a junção de vários fatores do seu contexto que estão causando a sua dor e a persistência dela. Para ficar mais didático, significa que dentro do seu dia a dia existem hábitos que estão estressando a sua coluna e irritando as estruturas e que dentro do seu contexto existem fatores que estão te deixando mais propenso ao desenvolvimento e à persistência da dor. Sim, existem vários fatores que podem nos deixar mais propensos a desenvolver um quadro de dor e que podem fazer a dor se tornar crônica, persistente, como, por exemplo, prejuízo na qualidade do sono, sedentarismo ou, o contrário, ter um alto nível de demanda em relação a atividades e exercícios, estresse elevado, estar passando por um período com muitas preocupações, ansiedade, humor deprimido, alimentação, tabagismo, consumo de álcool, enfim, existem inúmeros aspectos. E de acordo com os estudos atuais, tudo isso precisa ser avaliado. É dessa forma que conseguimos identificar as causas da dor e saber quais são as melhores técnicas de tratamento para cada paciente, independente de ter hérnia de disco ou não. E aqui é onde eu vejo o grande problema na vida das pessoas que sofrem com dor. Porque a maioria dos profissionais negligenciam todos esses aspectos e solicitam logo o exame de imagem. Só que o exame de imagem é um complemento, ele é importante em menos de 5% dos casos, porque tudo que aparece no exame de imagem, todas aquelas alterações degenerativas que aparecem no exame de imagem de uma pessoa que tem dor, também aparece no exame de imagem de uma pessoa saudável que não sente dor. O exame de imagem é responsável por gerar diversos diagnósticos falsos positivos, diagnósticos equivocados. Por isso os pacientes que eu ajudo, que eu trato, comumente já passaram por pelo menos 5 profissionais antes de entrar em contato comigo e reclamam muito que já gastaram e não tiveram nenhum resultado com os tratamentos anteriores. É o paciente que já fez várias sessões de fisioterapia lá do plano de saúde, que já fez osteopatia, quiropraxia, acupuntura, fortalecimento, pilates, entre vários outros tratamentos. E isso acontece porque na maioria das vezes os pacientes foram mal avaliados. E se isso já aconteceu contigo, fique calmo, fique calma, porque sim, o seu problema tem solução. Você só ainda não passou por um profissional que esteja disposto a ouvir a sua história para entender a complexidade da sua condição dolorosa. E é exatamente assim que funciona a minha consulta. Ela tem duração de 1h30 para eu entender a sua história, entender como é a sua rotina, os seus hábitos, as suas atividades, para realizar toda a avaliação, tratamento, elaboração do planejamento terapêutico, e tudo isso passa por 4 etapas que eu vou te explicar agora. A primeira etapa é o exame histórico, para que você possa me contar sobre a história da sua dor e para que eu possa entender como é a sua rotina, o seu dia a dia, os seus hábitos, o seu estilo de vida, ou seja, identificar todos os possíveis fatores que estão causando a sua dor, a piora dela ao longo do tempo e a persistência. E depois de entender a sua história, aí sim nós podemos passar para a segunda etapa, que é a realização do exame físico e exame neurológico. Nesse momento vamos realizar todos os movimentos e os testes para avaliar a integridade da sua coluna e dos tecidos nervosos. Esses testes servem para confirmar as hipóteses em relação às causas da dor. E depois, se for necessário, nesse momento, o exame de imagem pode ser
analisado, já que é apenas um complemento dentro da avaliação. E depois de ter uma compreensão de todos os fatores que estão causando a dor, nós podemos passar para a terceira etapa, que é o tratamento. Nesse momento, eu realizo contigo as técnicas que você vai utilizar para o alívio e controle da dor e te ensino todas as estratégias de autogerenciamento para você aprender a estar se cuidando e se tornar um paciente independente de medicamentos ou de técnicas realizadas por profissionais. O foco do tratamento é que você aprenda a se cuidar para se tornar um paciente independente. E por fim, a quarta etapa é a elaboração do planejamento terapêutico. Nesse momento eu vou te explicar tudo que você precisa fazer fora do consultório para ter a melhora de forma duradoura. Eu vou te mostrar a dosagem dos exercícios de tratamento, os cuidados que você vai incluir na sua rotina, no trabalho, no estilo de vida. Ou seja, você vai receber a prescrição detalhada, o passo a passo, com todos os cuidados necessários para o seu dia a dia. Tudo de acordo com o seu contexto e necessidade. Quando falamos de tratamento da dor, não existe uma técnica milagrosa. Tratamento da dor é um processo de mudança comportamental. Você precisa entender quais são os comportamentos que estão causando a sua dor e aprender os comportamentos que vão solucionar o seu problema. É um trabalho em equipe e eu, como profissional, sou o guia nessa jornada. Eu vou te mostrar a direção. É por isso que hoje a minha agenda ela é composta principalmente por casos complexos, por casos de pacientes que já passaram por vários tratamentos ou até mesmo já fizeram cirurgia e não resolveram o seu problema. Muitos, inclusive, chegam a pensar que já fizeram de tudo e que o seu caso não tem solução. Mas, sim, o seu problema tem solução e você pode assumir o controle da dor. Olha esse exemplo. O João ficou 2 meses de cama com uma dor lombar que descia para a perna. Ele já tinha passado por ortopedistas, neurologistas, ele já tinha feito várias sessões de fisioterapia e depois de seguir as orientações do nosso planejamento, que foram simples, ele me escreveu esse depoimento, falando que foi um milagre na vida dele. E o melhor de tudo, hoje ele sabe quais são os cuidados que ele precisa manter na sua rotina. O Marcos também é outro bom exemplo, é um paciente de teleconsulta, um paciente de outro estado que sofria com dor lombar crônica há mais de 2 anos, uma dor lombar que descia para a perna. Ele já tinha passado por outros 3 profissionais e escreveu falando que gostaria de ter me conhecido antes, porque hoje ele voltou a ter uma vida normal, está praticando os esportes, as atividades que têm valor para ele, que são importantes. E essa também pode ser a sua história. Se você tem um interesse em aprender como se cuidar e receber um acompanhamento personalizado de acordo com a sua necessidade, para voltar a ter qualidade de vida e todas as atividades que a dor tem tirado da sua vida, seja um atendimento presencial aqui em Goiânia ou por teleconsulta, assim como o Marcos e os vários pacientes que eu tenho espalhados pelo mundo, clica no botão aqui para entrar em contato, ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, é o primeiro link aqui na descrição que você vai estar entrando em contato diretamente comigo pelo WhatsApp. Não permita que a dor continue tirando os bons momentos da sua vida. Entenda sobre o seu problema e assuma o controle para ter a sua vida de volta. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Eu procurei um neurocirurgião e ele pediu para eu repetir a ressonância. E quando eu fiz a nova ressonância, deu uma hérnia extrusa. Ele falou: eu não vou mais te iludir que alguma coisa dê certo para você. Você não tem mais solução. Não adianta você fazer fisioterapia, nem hidroginástica. Ele ainda falou assim: tá adiantando? Eu falei: não. Ele é porque não vai adiantar mais. Eu que não estava nem andando direito, porque eu não conseguia pisar. Quando eu pisava, a dor era tão forte, eu não sei nem mais onde que doía. Onde que doía mais? Se era na lombar, se era na perna, se era no pé. E aí hoje deu no que deu, né? Eu não operei, não precisei operar. Comecei a fazer aula de dança, comecei a fazer os exercícios de musculação. Eu nem acredito em todo o processo que aconteceu, né? E hoje eu lembro das palavras daquele neurocirurgião.
quando ele falou, né, que ele nem ia me iludir, que nada ia dar certo para mim. Eu tenho vontade de voltar lá às vezes, não para confrontar ele, mas para falar que ele não pode falar isso para uma pessoa. Ele não tem esse direito de falar isso para uma pessoa. Não é nem na questão assim de desafiar alguém, que não é isso, mas é porque a gente tem jeito, que a gente tem solução, que a gente conseguiu regredir aquele caso, aquela hérnia, sem precisar fazer a cirurgia.